Minha madrasta me acusou de roubar sua bolsa de grife, só por causa de uma discussão mesquinha. Tenho 22 anos e me formei na universidade há aproximadamente um mês. Desde então estou morando com meu pai e minha madrasta. Esta é apenas uma solução temporária e meu pai sabe disso, porque também sabe que não gosto da minha madrasta e não tenho nenhum interesse em ficar aqui com ela a longo prazo. Verônica, que é como se chama minha madrasta, também não gosta muito de mim, então não é como se ela estivesse triste por eu não gostar dela. Minha mãe biológica faleceu quando eu tinha 9 anos, quando eu tinha cerca de 17, meu pai começou a namorar Verônica. Quando completei 20 anos, eles já estavam casados. Desde o início ela nunca gostou muito de mim. Não entendo que tipo de pessoa com cerca de 30 anos decide odiar uma adolescente sem motivo algum, mas esse foi o caso com Verônica. Embora ela fosse muito mais velha que eu e realmente não tivesse nenhuma razão para me desprezar, ela parecia ter uma atitude muito estranha comigo desde o começo. Não sei, talvez ela me visse como uma concorrente pela atenção do meu pai ou algo assim. Da minha parte, meu desagrado não foi imediato, já que tentei manter uma relação cordial com ela. Mas quando percebi que ela não se importava com isso, comecei a ignorá-la. Moramos na mesma casa até eu ir para a universidade, e não foi uma experiência agradável, porque ela sempre procurava oportunidades para me irritar. Naturalmente, não fiquei muito feliz em ter que voltar para cá agora, mas até encontrar um emprego e poder pagar um aluguel, é o que tenho que fazer. Eu havia aceitado essa situação, mas Verônica não quer que eu fique nem mesmo por um curto período aqui. Enquanto eu estava na universidade, voltava para casa durante as férias ou alguns fins de semana, mas apenas por alguns dias. Nesses momentos, ela era tolerável porque sabia que logo eu voltaria para a universidade e não valeria a pena causar drama desnecessário. Mas agora não se trata apenas de alguns dias, e tudo o que faço a incomoda porque estou interrompendo sua paz ou algo assim. Então a forma dela de mostrar seu descontentamento é tornar minha vida impossível, porque ela é madura e adulta desse jeito. Temos discutido sem parar quando meu pai não está, mas quando ele chega em casa, ela finge que tudo está bem, como se nada tivesse acontecido. Sei que não faz sentido contar isso ao meu pai, porque ele provavelmente pensaria que estou exagerando, já que ele vê um lado da minha madrasta que é muito diferente. Também não quero ser mesquinha nem lhe dar a satisfação de mostrar que ela está me incomodando, porque sei que é isso que ela quer. Mas com o que ela fez recentemente não estamos mais falando de uma simples discussão, então não é algo que eu possa simplesmente ignorar. Foi por isso que apresentei uma queixa contra ela, e agora meu pai diz que fui eu quem a provocou e que o que estou fazendo está errado. Isso foi o que aconteceu há 5 dias. Tivemos uma discussão por algo muito trivial, o típico com ela. Meu pai estava no trabalho e eu estava ocupada preenchendo candidaturas de emprego online pela manhã. Enquanto eu preenchia uma solicitação, Verônica entrou feito um furacão no meu quarto e começou a gritar comigo por causa da quantidade de roupa suja que eu tinha, porque isso estava ocupando a máquina de lavar. Ela também precisava lavar suas roupas e as minhas estavam atrapalhando. Eu lavo minhas roupas talvez 2 vezes por semana, não sei porque isso é um problema. Mas como ela precisa usar a máquina de lavar, mesmo que seja só para lavar 2 peças de roupa íntima dela, isso já é motivo suficiente para a discussão, e ela decidiu aproveitar isso para armar um escândalo. Ela me disse que esta era a casa dela e que eu não podia me comportar assim com ela. Eu respondi que, na verdade, esta era a casa do meu pai e que ela não havia feito nada em toda a sua vida para merecer ficar aqui, além de encontrar um homem e casar-se com ele para poder ficar em casa sem fazer nada. Ela estava sendo mesquinha, e eu só estava reagindo da mesma forma. A discussão ficou bastante intensa e depois de um tempo, ela saiu e pensei que tudo havia acabado. Mas naquela noite, depois que meu pai voltou para casa, Verônica começou a gritar dizendo que uma das suas bolsas de grife recém-compradas, avaliada em $1.500, havia desaparecido e começou a me acusar de tê-la roubado. Ela disse ao meu pai que como eu ainda não tinha emprego, estava bastante certa de que eu havia feito algo. Em vez de me defender por alguma razão, meu pai ficou do lado dela e disse que se eu realmente não tivesse pegado nada, então deveria conversar com ela em vez de me colocar na defensiva. Depois de alguns minutos de gritos entre nós duas, ela simplesmente decidiu chamar a polícia. Foi a experiência mais humilhante da minha vida. Eles revistaram toda a casa, inclusive meu quarto e meus pertences, e deixaram tudo de pernas para o ar, mas não encontraram nada. No fim, a bolsa foi registrada como roubada, mas me deixaram em liberdade porque claramente eu não estava com ela e não havia nenhuma prova contra mim. Naquela noite, por estar tão humilhada, decidi ir embora. Desde então, estou ficando na casa de uma amiga. Não falei com meu pai, e ele também não tentou me impedir quando eu saí. Então sei exatamente quem realmente importa para o meu pai e quem não importa. Mas há 2 dias ele me ligou chorando e disse que Verônica havia confessado. Acontece que ela havia tirado a bolsa e deixado na casa de uma amiga dela alguns dias antes, com a intenção específica de me incriminar. Ela contou a verdade ao meu pai depois que ele a surpreendeu falando ao telefone com essa amiga.
Ele a ouviu dizer o quanto estava feliz porque eu finalmente havia ido embora. Ele me disse que estava muito arrependido e que no momento não estava falando com Verônica. Queria compensar isso me convidando para voltar para casa e se desculpando pessoalmente. Mas eu disse que a única forma de eu voltar para casa é se ela não estiver mais morando lá, algo que considero lógico depois do que ela fez. Digo, depois do que ela fez com a filha do meu pai, o mínimo que eu esperaria é isso. Também informei que agora que sabia a verdade, ia denunciá-la e apresentar uma queixa contra ela. Meu pai ficou furioso com isso, mas tentou me acalmar, dizendo que não fizesse isso porque poderíamos resolver tudo em particular, que apresentar uma queixa contra ela só iria piorar a situação até um ponto sem retorno. Ele queria que tentássemos nos dar bem, mas eu não queria isso de jeito nenhum. Então ele começou a implorar para que eu não fizesse isso e disse que Verônica só havia confessado para acabar com nossa briga e para que eu voltasse para casa. Mas aqui está o engraçado. Ela não manteve nada em particular quando chamou a polícia, então não vejo motivo para eu manter isso em segredo agora. Por isso, vou apresentar a queixa de qualquer forma. Além disso, ela fez tudo isso apenas para me tirar de casa, e meu pai se recusa a enxergar isso ou simplesmente não se importa. Há algo realmente errado com essa mulher, e se meu pai não consegue ver isso e ainda espera que em algum momento possamos nos dar bem e resolver isso, então há algo de errado com ele também. A única razão pela qual estou em dúvida é porque a amiga com quem estou ficando me disse que se eu fizer isso, basicamente posso me despedir de qualquer chance de reconciliação com meu pai no futuro. É evidente que ele ama Verônica por alguma razão, e se eu apresentar uma queixa contra ela, provavelmente ele nunca me perdoará e o perderei para sempre. Ela também me lembrou que meu pai fez muitos sacrifícios por mim no passado, depois que minha mãe faleceu. Praticamente ele me criou sozinho, sem ajuda de mais ninguém da família. Ninguém esteve disposto a nos apoiar, nem financeiramente nem emocionalmente. Ele teve que fazer muitos sacrifícios, e minha amiga só queria que eu pensasse nisso antes de tomar uma decisão. Por isso, estou um pouco indecisa sobre o que devo fazer. Embora esteja convencida de que não há nada de errado em apresentar uma queixa contra Verônica, o que me preocupa é meu pai. Vocês acham que eu devo isso a ele por ter me criado? Ou isso é motivo suficiente para romper minha relação com ele? Edição, como muitos perguntaram, não mencionei isso porque não achei que fosse relevante, mas meu pai tem cerca de 48 anos e Verônica tem 37. Eles têm uma diferença de idade de 11 anos. Verônica costumava trabalhar quando conheceu meu pai, mas parou depois de se casar com ele. Por isso fiz aquele comentário sobre ela na minha publicação. Não acho que tenha dito nada de errado, porque sei exatamente que tipo de mulher ela é, mesmo que meu pai não consiga enxergar. Se eu soubesse que isso acabaria assim depois do casamento, teria avisado meu pai desde o início, embora não adiantaria muito. Porque se ele não consegue ver que o que ela fez está errado, então nada vai fazê-lo enxergar. Atualização 1. Decidi seguir em frente e apresentar queixa contra Verônica. Independentemente de como foi minha relação com meu pai, não posso permitir que isso interfira com o que precisa ser feito. Eu o respeito, o amo e admiro tudo o que ele fez por mim, mas isso não significa que vou deixar que Verônica saia impune. E se ele acha que o que ela fez está certo ou que foi algo menor, então isso apenas mostrará que nossa relação já está quebrada. Honestamente, acho que ele deveria ter previsto que isso aconteceria, afinal foi ele quem me ligou e contou a verdade. Se ele não queria que eu tomasse uma atitude contra ela, então não deveria ter me dito nada. Acredito que essa seja exatamente a razão pela qual ele não queria que eu apresentasse queixa, porque sabe que foi ele quem me contou e se sentiria muito culpado se tudo terminasse mal para ela. Mas agora já é tarde demais. As coisas com certeza vão acabar mal para Verônica, e eu não pretendo deixar isso passar. Já conversei com alguns amigos e eles me colocaram em contato com um bom advogado. Vai me custar dinheiro, mas acredito que valerá a pena. Tenho um pouco de dinheiro que minha mãe deixou para mim. Eu não queria mexer nesse valor porque eu considerava como uma reserva de emergência ou algo do tipo. Mas neste momento já estou em negociação com uma empresa e se tudo der certo, começarei a trabalhar no próximo mês. O salário é bom e acho que isso vale o risco. Está na hora de Verônica receber algum tipo de lição. Ela não pode continuar vivendo sem enfrentar as consequências de seus atos. Por isso, estou processando-a e se eu ganhar, ela terá que me pagar indenização por danos e prejuízos. Ou se quiser, pode optar por resolver isso fora do tribunal, o que também estou disposta a considerar. Mas o que eu quero, acima de tudo, é que ela perceba que perdeu. Talvez muitas pessoas achem que isso é mesquinho e vingativo, mas não me importo. Isso é importante para mim e vou seguir em frente com isso, não importa o que os outros pensem. Atualização 2. Bem, nessas últimas 2 semanas, eu não estive em contato com meu pai. Ele tentou falar comigo várias vezes, mas eu não respondi porque sabia que estava indo contra o que ele queria. Eu não queria brigar com ele e sabia que se conversássemos, ele tentaria me convencer a não seguir adiante com isso. Então, simplesmente não disse nada.
Segui em frente com os trâmites legais, falei com o advogado, fiz todos os preparativos necessários e há 2 dias, Verônica finalmente foi notificada. Naquela mesma tarde, meu pai voltou a me mandar mensagens. Nos últimos dias, ele havia escolhido ficar em silêncio, provavelmente porque eu não estava respondendo nem disposta a falar com ele. Mas assim que Verônica foi notificada, isso deixou de importar. Ele me disse que estava muito decepcionado, que essa não era a forma como ele queria que eu lidasse com as coisas e que era uma loucura eu nem sequer estar considerando o ponto de vista dele. Disse que essa não era a forma como ele havia me criado. A isso finalmente respondi. Eu disse que ele fez um bom trabalho ao me criar, mas que agora cabia a mim decidir se queria lidar com isso de forma vingativa ou com perdão. E eu escolhi não perdoar Verônica pelo simples fato de que ela nem sequer demonstrou arrependimento. Como eu poderia sequer considerar perdoar alguém que nem se desculpou pelo que fez? Isso não fazia sentido, então precisei seguir outro caminho. E eu também não estou arrependida, porque se for para seguir os ensinamentos que ele me deu, ele também me ensinou a não deixar que ninguém passe por cima de mim. Então ele não pode ficar bravo porque estou agindo exatamente da forma que ele me ensinou a agir. Eu não posso simplesmente me comportar de acordo com a conveniência dele, e ele precisa entender isso. Sou filha dele e sou extremamente grata por tudo o que ele fez por mim, mas no fim das contas, também sou uma pessoa independente e ele precisa me deixar ser assim. Além disso, se ele realmente acha que eu deveria perdoar Verônica depois do que ela fez, então ele está gravemente enganado. Ela não merece meu perdão, nem sequer o pediu. Nas últimas semanas, ela teve muitas oportunidades para se desculpar e, embora eu tenha certeza de que sabia que eu estava considerando processá-la, ela nem sequer tentou, mesmo que fosse só para salvar a própria pele. E não entendo por que ele está tão bravo, porque se ele realmente queria que tudo fosse resolvido de forma pacífica, sem advogados, ele também poderia ter conversado com ela. Isso era o que deveria ter acontecido. Eu preciso que ele entenda isso. Então, escrevi uma mensagem explicando tudo isso para ele. E a resposta dele? Silêncio absoluto. Suponho que ele simplesmente não tinha nada a dizer em sua própria defesa, porque tudo que eu disse era verdade e ele sabe disso. Seria tolice se ele não enxergasse. Por agora, o processo vai continuar, e caberá a Verônica decidir se quer que isso vá a julgamento ou se prefere resolver tudo fora do tribunal. Mas, de qualquer forma, ela vai pagar. E não só entrei com uma ação judicial contra ela, como também apresentei uma denúncia criminal por ter feito uma falsa acusação. É bem provável que ela acabe com antecedentes criminais por isso, segundo meu advogado, o que não vai mudar muito para ela, já que não é como se ela trabalhasse. Mas é o que precisa ser feito neste momento. Atualização 3. Lamento muito não ter trazido novidades por tanto tempo, mas consegui um emprego e já não estou tão livre como antes. Além disso, também me mudei nesse meio tempo, pois finalmente consegui meu próprio apartamento, então estive bastante ocupada. De qualquer forma, sei que vocês provavelmente estão lendo isso porque querem saber o que aconteceu entre meu pai, Verônica e eu. Então, sim, segui adiante com o processo, mas em questão de dias, ela conseguiu um advogado e disse que queria chegar a um acordo fora do tribunal. Agora, por mais que eu quisesse prolongar isso e transformar tudo em uma grande dor de cabeça para meu pai e Verônica, eu também tinha minhas limitações financeiras. Então, se ela estava me entregando isso de bandeja, eu estava pronta para aceitar o acordo. Resumindo, consegui $15.000 com isso, o que é 10 vezes mais do que o valor da bolsa. Além disso, Verônica teve que fazer serviço comunitário porque, no fim das contas, mesmo chegando a um acordo, ela ainda havia feito uma denúncia falsa à polícia. Felizmente para ela, como essa foi sua primeira e única infração, a situação não foi pior. O lado bom é que ela vai ter antecedentes criminais por isso, já que uma denúncia falsa é algo muito sério. Agora, sobre o dinheiro que pagou ao advogado e o valor que teve que me pagar como indenização, tenho certeza de que saiu do bolso do meu pai. Não há como ela ter essa quantia. Até mesmo a própria bolsa foi um presente que ele deu para ela no aniversário. Mas enfim, pelo menos eu consegui algo com tudo isso, e esse era o meu principal objetivo. Infelizmente, desde que tudo isso aconteceu, meu pai e eu não conversamos mais. Eu não o bloqueei, nem ele me bloqueou. Ele pode entrar em contato comigo se quiser, e eu posso fazer o mesmo. Mas simplesmente nenhum dos dois quer dar esse passo. A última mensagem que enviei foi aquela que mencionei na minha atualização anterior, onde o confrontei sobre o comportamento dele. Ele não teve como se defender do que eu disse, então simplesmente nunca respondeu. E até hoje, ele ainda não se deu ao trabalho de fazê-lo. Não tenho muito mais a dizer sobre isso. É uma paz estranha, mas às vezes, acabo sentindo muita falta do meu pai. Mesmo depois que ele se casou com Verônica e eu fui para a universidade, nós mantivemos contato. E ele foi uma parte importante da minha vida por tanto tempo que é estranho aceitar que as coisas não voltarão a ser como antes. Mas agora, cada um de nós acredita ter tomado o lado certo. E pelo menos eu sei que não vou mudar, mesmo que isso signifique que minha relação com meu pai esteja arruinada. Atualização 4.
Já faz oficialmente um ano desde a última vez que falei com meu pai. Não faço ideia do que ele tem feito, a única vez que ouço falar dele é quando vou a reuniões familiares. Nem sequer participa desses encontros, então não vejo há muito tempo. Não me surpreende que ele tenha se afastado de todos os outros, porque, na verdade, ele nunca foi muito próximo de ninguém na família desde o início. Pelo que sei, ele e Verônica ainda estão juntos e agora estão tentando adotar. Fiquei sabendo disso há uma semana, no casamento de um primo, e fiquei surpresa. Eu não sabia que meu pai queria ter outro filho. Não é que eu não queira ter um irmão, mas isso simplesmente me pegou de surpresa. Suponho que faz sentido, eles querem seguir em frente com suas vidas. Mas em algum momento, acho que eu só queria que meu pai me escolhesse a mim, sua filha, em vez de Verônica. Por outro lado, por mais mesquinho que isso possa soar, realmente espero que eles não consigam adotar ninguém. Verônica não é adequada para ser mãe, e nem consigo entender como meu pai aceitou a ideia de adotar uma criança com ela, de todas as pessoas, especialmente depois do que ela me fez. Não consigo imaginar que tipo de exemplo Verônica será para essa criança. Acho que esse pobre menino ou menina já está condenado antes mesmo de ser adotado. Não é que eu deseje o mal ao meu pai, estou apenas sendo realista. Cedo ou tarde, ele vai perceber o quão vazia é a relação dele com Verônica e o enorme erro que cometeu. E quando isso acontecer, já será tarde demais para consertar sua relação com as outras pessoas. Atualização 5. Não pensei que voltaria a publicar uma atualização depois de tanto tempo, mas aqui estou eu. Já se passaram 3 anos e muitas coisas mudaram. Por exemplo, vou me casar. Meu noivo e eu estamos juntos há 3 anos. Na verdade, quando publiquei minha última atualização aqui, já estávamos começando a sair. Estamos morando juntos há cerca de 1 ano e meio, e ele recentemente me pediu em casamento. Isso aconteceu há uma semana e há alguns dias, compartilhei a novidade em todas as minhas redes sociais. Obviamente eu estava muito feliz e recebi muitas mensagens de felicitações. E uma das pessoas que entrou em contato comigo depois de tanto tempo sem dar notícias foi meu pai, o que foi bem estranho, já que não falávamos havia quase 4 anos. No ano passado, ouvi de alguns parentes que ele e Verônica estavam passando por um momento difícil e que naquela época estavam vivendo separados. Também fiquei sabendo que ele havia desenvolvido um problema com a bebida, o que sinceramente não me surpreendeu. Pelo que sei, meu avô também lutou contra o alcoolismo nos últimos anos de sua vida, então esse é um problema familiar. Talvez por isso meu pai quase não bebia, mas parece que isso mudou nos últimos tempos. Ele me parabenizou e no espírito de novos começos eu respondi agradecendo, mas não disse mais nada. Depois ele me respondeu novamente dizendo que estava pensando em entrar em contato comigo há muito tempo. Ele confessou que durante esses 4 anos, só conseguia pensar no quanto eu estava certa em tudo que disse a ele. Admitiu que foi extremamente egoísta e que agora estava pagando por isso. Contou que ele e Verônica haviam se separado e estavam considerando o divórcio. É claro que ele teria que pagar uma pensão para ela, já que ela não trabalhava havia muito tempo. E embora não trabalhasse por escolha própria, ele ainda era legalmente obrigado a sustentá-la até que ela decidisse se casar novamente ou abrir mão desse apoio financeiro por qualquer outro motivo. Mas até que isso aconteça, ele está preso nessa obrigação. Ele disse que as coisas entre eles ficaram muito amargas nos últimos anos e que nunca conseguiu realmente perdoá-la pelo que fez. Mas também não conseguiu se perdoar porque com o tempo percebeu que tudo havia sido culpa dele. Contudo, quando finalmente entendeu o erro que cometeu, eu já havia parado de falar com ele. E ele se sentia envergonhado demais para tentar entrar em contato comigo. Ele também me contou que se recusou a adotar uma criança com Verônica porque sentiu que ela só estava tentando me substituir. Isso gerou uma grande briga entre eles e foi a principal razão pela qual acabaram se separando. Ele terminou a mensagem me parabenizando novamente e dizendo que sentia muito. Disse que essa era a oportunidade perfeita para me dar sua bênção para o meu futuro e para me pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Não vou mentir, eu chorei ao ler essa mensagem. Quer dizer, é o meu pai, e tudo isso mexeu comigo. Mas mesmo depois de ler todas essas palavras, preferi responder apenas com um obrigada pela felicitação, e foi só isso. Eu poderia perdoá-lo e tentar reconstruir nossa relação, especialmente agora que Verônica não está mais por perto. Sim, eu poderia. Mas ele escolheu Verônica depois de tudo o que aconteceu, e com tudo de ruim que isso poderia ter significado para mim. A pequena vingança dela poderia ter trazido consequências muito maiores. Se ela tivesse sido esperta o suficiente para esconder a bolsa no meu quarto, por exemplo, eu poderia ter tido antecedentes criminais. Isso poderia ter dificultado muito a minha vida profissional. E meu pai ficou do lado dela. Bom, essa é uma consequência com a qual ele terá que conviver. Vou ficar feliz se ele acabar se divorciando e conseguir impedir que Verônica receba sequer a pensão. Mas, fora isso, nossa relação termina aqui. Já consigo imaginar alguns comentários dizendo que esperam um final feliz, onde eu volto a falar com meu pai. Mas esse não será o meu caso. Atualização 6.
Quando decidimos nos casar, sabíamos que organizar um casamento levaria tempo, mas não imaginávamos que seria tanto, ou até mais complicado que um divórcio. Assim, o divórcio do meu pai aconteceu antes do meu casamento. Já fui a casamentos com 200 convidados, o que é 5 vezes mais do que o meu teve, e não consigo imaginar o que deve ter sido organizá-los. Certamente contrataram alguém para isso. Mas no nosso caso não podíamos pagar uma cerimonialista, então fizemos tudo nós mesmos. Talvez esse tenha sido o erro, mas não queríamos gastar milhares de dólares em uma simples cerimônia. Sobre o divórcio, meu pai finalmente encerrou definitivamente sua relação com Verônica. E numa notícia que podemos considerar positiva, ele conseguiu evitar pagar uma pensão para ela. Isso aconteceu porque ele usou o que ela fez comigo como motivo para o divórcio. Neste estado, existe a possibilidade de solicitar o chamado divórcio por culpa, que geralmente é utilizado em casos de infidelidade, algo que, conhecendo Verônica, não me surpreenderia se tivesse acontecido. Mas esse tipo de divórcio também se aplica de forma mais ampla quando é possível provar que uma das partes foi a responsável pelo fim do casamento. No caso de Verônica, a falsa denúncia que ela fez contra mim, que destruiu minha relação com meu pai e, no fim, também o casamento deles, foi prova suficiente. Eu vejo isso como algo positivo, porque se ela tivesse conseguido receber uma pensão, provavelmente não precisaria trabalhar. Mas agora ela terá que arrumar um emprego e, com seus antecedentes, encontrar algo bom não será nada fácil. Ela vai ter que trabalhar em alguma coisa, mas é bem provável que seja um emprego pior do que conseguiria se não tivesse esse histórico. Sei que meu pai está triste com a solidão, depois de ter afastado todo mundo da sua vida, não só a mim, mas também outros familiares, como mencionei em uma atualização anterior. Mas esse é o problema das relações tóxicas. Elas te isolam de todos e quando acabam, te deixam completamente sozinho. É provável que esta seja minha última atualização, porque com Verônica fora da equação, não espero ter muito mais o que contar. Edição: não, meu pai não foi ao meu casamento. Estou esclarecendo isso aqui porque muitas pessoas têm perguntado. Também posso dizer que Verônica conseguiu um emprego em uma fábrica. Essa é a pequena informação que obtive sobre ela. História 2. Alguns anos atrás, meu ex-marido pagou meu namorado para arruinar minha vida, separar minha família e virar meus filhos contra mim depois que me divorciei dele. Há alguns meses, eu celebrei meu 65º aniversário. Meu companheiro atual, Albert, tem 67 anos e estamos juntos há cerca de 11 anos. Tenho 2 filhos adultos de um casamento anterior, uma filha chamada Fiona, que tem 43 anos, e um filho chamado Louie, que tem 40 anos. Por muito tempo, quase 10 anos, eu estive completamente sem contato com eles. Há toda uma história por trás disso que eu compartilharei depois. Mas desde que Fiona e Louie pararam de falar comigo, eu tenho me concentrado em seguir em frente e construir uma boa vida com Albert. Honestamente, lutei contra sentimentos de tristeza por muito tempo, mas eventualmente encontrei um senso de contentamento e paz verdadeira. Isso foi até que meu ex-marido, Curtis, reapareceu e jogou tudo em turbulência. Eu conheço Curtis, que também tem 67 anos, há quase toda a minha vida. Nossos pais estavam nos mesmos círculos profissionais, então nos víamos quando crianças em eventos de trabalho. No entanto, nunca realmente interagimos. Ele começou a demonstrar interesse por mim quando éramos adolescentes. Ele sempre flertava quando nos encontrávamos e então começou a tentar ativamente chamar minha atenção. Ele até ia à minha escola para me levar para sair. Tenho que admitir que gostei da atenção. Era bom me sentir desejada, e eu apreciava o quanto de esforço ele colocava nisso. No começo, as coisas com Curtis eram maravilhosas. Ele era um verdadeiro cavalheiro, sempre atencioso e gentil. Ele era um homem muito tradicional, do tipo que gosta de estar no controle. Ele adorava a ideia de ser o provedor e sempre tomava a dianteira ao planejar encontros e atividades. Ele geralmente tomava todas as decisões, desde coisas do dia a dia, como onde comeríamos, até decisões mais importantes, como se eu deveria ou não ir para a faculdade comunitária local. Eu realmente não me opunha. Gostava de ter alguém tão decidido na minha vida e geralmente seguia suas escolhas. Às vezes, porém, eu me sentia um pouco frustrada porque meus próprios pensamentos não eram realmente considerados. Sempre fui alguém que evita conflitos, então apenas tentava ignorar isso e seguir o fluxo. Como as escolhas de Curtis pareciam razoáveis na época e não me prejudicavam, eu simplesmente deixava que ele assumisse o controle. Depois do ensino médio, decidi conseguir um emprego. A faculdade não me atraía muito. Eu estava ansiosa para aprender habilidades práticas e, mais importante ainda, começar a ganhar meu próprio dinheiro. Minha família não era rica, então a independência financeira parecia muito importante. Eu queria poder ajudar meus pais e ter minha própria renda para não depender de ninguém. Curtis não gostou muito da ideia de eu ir para a faculdade. Ele era muito protetor e dizia que não queria que eu ficasse perto de outros jovens, alegando que eles só teriam uma coisa em mente e que eu era ingênua demais. Na verdade, ele ficou feliz quando eu disse que queria trabalhar em vez disso. Mesmo assim, ele ainda tentou me convencer a não trabalhar.
Ele insistia que queria ser o provedor, embora entendesse o quanto a liberdade financeira significava para mim. Eu mantive minha posição, e embora ele não tenha ficado contente, consegui um emprego em uma lanchonete local como cozinheira. Sempre adorei cozinhar e isso parecia uma ótima oportunidade para desenvolver minhas habilidades. Alguns anos depois, quando fiz 21 anos, Curtis me pediu em casamento e nos casamos alguns meses depois. Nos mudamos para a casa que Curtis havia herdado dos pais dele. Curtis era muito atencioso. Ele sempre se certificava de que eu me sentisse confortável e segura na nova vizinhança. Ele sempre mantinha a despensa cheia e comprava tudo o que eu pedia. Eu me sentia muito feliz. Alguns meses após o casamento, ele começou a me pressionar para que eu largasse meu emprego novamente, dizendo que sua renda era suficiente e que não precisávamos de dinheiro extra. Quando resisti, ele ficou chateado, dizendo que meu trabalho fazia parecer que ele não conseguia sustentar sua esposa. Ele se tornou cada vez mais possessivo, até o ponto de não querer que eu conversasse com os vizinhos ou fosse ao mercado sozinha. Ele acabou concordando em me deixar continuar trabalhando, mas apenas se eu entregasse todo o meu salário para ele no final do mês, para que ele pudesse administrar nossas finanças. Quando eu estava esperando a Fiona, fiquei muito doente e acabei tendo que fazer o parto prematuramente. Fiona ficou na unidade de cuidados especiais do hospital por um mês. Mesmo depois de trazê-la para casa, ela ainda era muito frágil. Curtis insistiu que o melhor seria eu sair do meu emprego para cuidar dela até que estivesse mais forte. Eu concordei. Meu bebê precisava de mim. Felizmente, Fiona ficou mais forte e quando ela completou 2 anos, comecei a pensar em voltar ao trabalho. Curtis foi contra. Ele usou Fiona como justificativa, dizendo que seria benéfico para ela que eu ficasse em casa por mais alguns anos, pois ela ainda era muito pequena para ficar sem a mãe. Então, fiquei grávida do Louie e alguns anos depois, quando tentei procurar trabalho novamente, Curtis se recusou completamente a discutir o assunto. Ele me disse que meu papel era ser mãe e dona de casa e que meus filhos precisavam de mim. Ele disse que não havia motivo para eu trabalhar, já que minha única responsabilidade era cuidar dos nossos filhos e da casa. Ele alegou que se sentia insultado pelo fato de eu querer trabalhar, mesmo ele cuidando tão bem de nós, e que isso era desrespeitoso com ele. Na época eu não percebia como ele estava manipulando minhas emoções e me fazendo sentir culpada para me manter em casa. Eu sempre soube que ele não gostava da ideia de eu trabalhar, mas usar nossa filha como forma de me controlar parecia errado. Comecei a me sentir cada vez mais frustrada com ele, mas permanecia em silêncio para evitar discussões. Curtis tinha uma maneira de me fazer sentir culpada por tudo, até mesmo por coisas que eu não podia controlar. Lembro-me de um incidente específico. Ele me disse que eu era uma péssima mãe porque estava sempre pensando no meu trabalho e que essa era a razão pela qual Fiona nasceu prematuramente e com tantos problemas de saúde. Aquela acusação me fez sentir horrível. Acabamos tendo uma grande discussão, que foi tão desgastante que decidi ir para a casa da minha mãe por alguns dias. Mais tarde, Curtis pediu desculpas, de alguma forma me convencendo a voltar para casa. Esse era nosso padrão. Tínhamos brigas terríveis e depois ele mudava completamente, tornando-se carinhoso e arrependido, implorando por perdão, e como uma tola, eu voltava. Lembro que alguns meses depois desse episódio, tentei conversar com Curtis de forma calma. Disse a ele que Fiona e Louie estavam crescendo e precisavam menos de mim. Ele foi inflexível e no calor do momento gritou: "Você nunca vai trabalhar enquanto morar sob o meu teto. Você é mãe e esposa, e isso é tudo que você será." Com o passar dos anos, as coisas pioraram ainda mais. Curtis começou a controlar cada parte da minha vida. Ele exigia que eu nunca mais mencionasse trabalho e esperava que eu cumprisse todas as minhas tarefas diárias, que incluíam cuidar das crianças e cuidar de toda a casa. Mesmo quando terminava minhas obrigações, eu não podia ver amigos, sair ou sequer visitar meus próprios pais sem a aprovação dele. Ele não me deixava tirar carteira de motorista e me desencorajava a usar transporte público, tornando-me completamente dependente dele para me locomover. Ele ditava o que eu podia vestir e se não aprovasse minha roupa, começava uma briga. Eu não tinha permissão para expressar insatisfação ou sequer dar minha própria opinião. Ele tomava todas as decisões, até mesmo aquelas relacionadas aos nossos filhos. Eu achava isso injusto, afinal, eles eram meus filhos também. Eles estavam infelizes na escola que frequentavam. Frequentemente reclamavam que outras crianças zombavam deles e imploravam para que eu conversasse com Curtis sobre mudar de escola, mas ele se recusava a ouvir. Ele não se importava com os sentimentos de ninguém. Lembro-me de um dia em que Louie chegou em casa chorando após um dia particularmente difícil na escola. Tentei confortá-lo e prometi que conversaria com Curtis. Quando mencionei isso, Curtis zombou. Eles só estão sendo fracos, precisam se fortalecer. Mudar de escola não vai resolver nada, eles vão enfrentar valentões em qualquer lugar. Tentei explicar que era mais do que apenas bullying comum, mas ele me interrompeu dizendo: "Eu já tomei minha decisão, fim de conversa." À medida que as crianças cresceram, eu concentrei toda a minha energia nelas, garantindo que tivessem tudo o que precisavam. Elas se tornaram minha prioridade máxima.
Curtis, de certa forma, havia me transformado em uma dona de casa. Toda a ambição e curiosidade que eu tinha quando jovem haviam desaparecido. Eu fazia de tudo para agradá-lo, até coisas que eu não queria fazer, e minha personalidade mudou completamente. Ele adorava minha submissão e obediência. Ele gostava de me exibir, chamando-me de esposa ideal, e se gabando de como ele era o homem da casa, sustentando sua família como um verdadeiro homem responsável. Era como se ele tivesse algum tipo de insegurança. Ele parecia acreditar que se eu desse alguma opinião, isso diminuiria sua autoridade masculina, como se o fato de eu ter voz ameaçasse seu controle. Ele até fazia comentários na frente de nossos amigos, dizendo coisas como: "Olha só para minha maravilhosa esposa, sempre tão obediente. Uma mulher de verdade sabe qual é o seu lugar." Esses comentários sempre me deixavam profundamente desconfortável, mas eu nunca dizia nada. Quando Fiona começou a faculdade, eu estava completamente exausta. Qualquer afeto que eu tinha por Curtis havia desaparecido há muito tempo e tudo chegou ao limite em uma certa noite. Eu havia começado a experimentar fazer molhos caseiros como marinara e pesto na minha cozinha. Sempre que recebíamos visitas, elas elogiavam muito e pediam as receitas. Eu as mantinha em segredo e, em vez disso, oferecia-me para preparar porções para eles. Várias pessoas sugeriram que eu começasse a vender meus molhos porque eram deliciosos. Eu duvidava que alguém realmente os compraria, mas comecei a receber alguns pedidos de amigos. Curtis detestava isso. Ele chamou de uma atividade inútil e insistiu que eu parasse porque, segundo ele, isso fazia parecer mal. Eu disse a ele que sempre havia acatado seus desejos, mas que realmente acreditava que meu negócio de molhos tinha potencial. Isso levou a uma enorme discussão. Eu tinha um pedido para entregar no dia seguinte e, em um acesso de fúria, Curtis quebrou todos os potes de molho no chão da cozinha, avisando que, se eu o desafiasse novamente, enfrentaria consequências severas. Lembro-me de recolher os cacos de vidro chorando com a bagunça, enquanto Curtis ficou parado ao meu lado, seu rosto vermelho de raiva, dizendo: "É isso que acontece quando você não escuta. Você é minha esposa e fará o que eu mandar." Aquele incidente me fez perceber até onde ele estava disposto a ir. Ele não demonstrou respeito nem valorizou meu esforço. Aquilo foi a gota d'água. Juntei minhas coisas e fui embora. Dessa vez, eu realmente temi pela minha segurança. Recusei-me a deixá-lo me manipular para voltar. Eu estava determinada a me libertar do controle dele. Curtis tentou de tudo para me convencer a voltar, até recorrer à chantagem emocional, dizendo que se machucaria. Mas eu sabia que se eu cedesse, ele poderia acabar me machucando. Decidi pedir o divórcio. Ele ficou furioso e fez um enorme escândalo, mas eu me mantive firme. O processo de divórcio foi longo e difícil, mas quando finalmente foi concluído, senti um alívio incrível. Nossos filhos já eram mais velhos e estavam seguindo suas próprias vidas independentes, então não questionaram Curtis sobre os motivos do divórcio. Eu não queria manchar a imagem que tinham do pai deles nem revelar toda a verdade, então simplesmente disse que nós havíamos nos distanciado. Eu não queria que eles se sentissem divididos e, surpreendentemente, Curtis concordou comigo nisso. Após o divórcio, voltei a morar com meus pais e comecei a trabalhar incansavelmente. Essa foi a primeira vez em mais de 2 décadas que finalmente pude seguir meus próprios interesses sem restrições ou preocupações. Voltei a trabalhar em um restaurante e meu negócio de molhos prosperou. Meus filhos foram incrivelmente solidários. Eles criaram um site para eu vender meus molhos online e divulgaram bastante em suas faculdades. Logo comecei a receber pedidos quase todos os dias e precisei reduzir minhas horas no restaurante para acompanhar a demanda. A garagem dos meus pais se tornou minha área de produção e toda a minha família ajudava no processo. Mais tarde, comecei a ganhar dinheiro suficiente para alugar meu próprio lugar. O negócio continuou crescendo e, dentro de alguns anos, precisei alugar um armazém para produzir os molhos em maior escala. Contratei funcionários e me tornei dona de uma marca de muito sucesso, algo que eu valorizava profundamente. Curtis não ficou nada satisfeito. Mesmo depois de estarmos separados há mais de 2 anos, ele continuava a me importunar, implorando para que nos reconciliássemos. Ele sempre garantia que havia mudado e que me trataria melhor, mas eram as mesmas promessas vazias de sempre. Com o tempo, percebi que ele havia passado anos me impedindo de alcançar meu verdadeiro potencial. Agora que eu estava livre dele e me sentia realmente feliz, eu era agora uma empresária bem-sucedida e talvez ele sempre tenha se sentido intimidado pelo meu potencial, e foi por isso que tentou me reprimir por tanto tempo. Ele costumava me ligar, às vezes tarde da noite, dizendo coisas como: "Você nunca vai encontrar alguém que te ame como eu", ou "Você não é nada sem mim". Eu simplesmente o ignorava. Eu tinha seguido em frente e estava feliz. Voltar ao mundo dos relacionamentos levou um tempo. Depois de tudo que passei com Curtis, eu tinha dificuldade em confiar nas pessoas. Eu me mantinha reservada e, sinceramente, não acreditava que encontraria o amor novamente. Então conheci Albert. Isso aconteceu de forma muito natural. Ele era um cliente frequente, sempre elogiando meus molhos e fazendo grandes pedidos. Ele até me ajudou a conseguir alguns contratos de venda por atacado.
Aos poucos, começamos a conversar mais e a passar tempo juntos. Eu não estava procurando nada sério ou romance, nem passava pela minha cabeça. Mas aos poucos, percebi que estava começando a desenvolver sentimentos por ele. Albert era totalmente diferente de Curtis. Em vez de ignorar minhas ideias, ele me incentivava a pensar grande e expandir meu negócio. Ele ouvia meus pensamentos e fazia com que minhas opiniões tivessem importância. Isso foi incrivelmente gratificante. Ele foi um verdadeiro amigo e uma grande fonte de apoio. Com o passar de cerca de 1 ano, nossos sentimentos se aprofundaram e eu me apaixonei por ele. É difícil descrever, mas senti uma conexão com ele que nunca havia experimentado antes. Eu havia sido tão desvalorizada por tanto tempo que não sabia o que era amor de verdade, até Albert aparecer. Até mesmo Fiona e Louie gostaram muito dele, o que significava o mundo para mim. Eu estava começando a reconstruir minha vida. Alguns meses antes de tudo mudar, notei uma mudança no comportamento dos meus filhos. Eles ficaram mais distantes, raramente ligavam ou enviavam mensagens. Quando faziam, eles pareciam frios e quase desrespeitosos. Nas semanas seguintes, tentei entrar em contato com eles, mas algo estava claramente errado. Parecia que estavam com raiva de mim, mas não me diziam o motivo. Enquanto isso, meu negócio estava prosperando e decidi organizar uma comemoração. Convidei amigos, familiares, meus funcionários e colegas de trabalho. Era uma conquista significativa para mim. Fiona e Louie inicialmente deram desculpas, mas depois de muita insistência, consegui convencê-los a ir. Albert estava em uma viagem de negócios e não pôde comparecer, então eu realmente precisava que meus filhos estivessem lá. A comemoração foi maravilhosa. Muitas pessoas vieram para compartilhar esse momento de sucesso comigo. Foi a primeira vez que eu reconheci formalmente o quanto meu negócio havia crescido. Se alguém tivesse me dito 5 anos antes que minha vida mudaria tão drasticamente para melhor, eu não teria acreditado. De certa forma, aquela festa era uma celebração da minha independência e das minhas conquistas. No entanto, meus filhos continuaram distantes. Em vez de interagir comigo, ficaram num canto, aparentemente desinteressados. Estava claro que eu havia os magoado de alguma forma, mas eu não tinha a menor ideia do que havia feito. Quando todos já estavam presentes, decidi fazer um breve discurso expressando minha gratidão, especialmente aos meus filhos e a Albert, sem os quais nada disso teria sido possível. Enquanto todos aplaudiam, Fiona e Louie saíram furiosos em direção ao jardim. Eles pareciam indignados. Eu fiquei completamente confusa e fui atrás deles, apenas para ser recebida com uma enxurrada de acusações. Louie parecia estar à beira das lágrimas. Quando perguntei qual era o problema, Fiona me acusou de não merecer meu sucesso, dizendo que eu era uma fraude, uma trapaceira e alguém que usava as pessoas para se beneficiar. Ela disse que não tinha ideia de que eu era uma pessoa tão horrível. Eles afirmaram que sempre haviam me admirado e apoiado, mas que recentemente alguém havia revelado a verdade sobre minha duplicidade e agora eles estavam enojados comigo. Todos na festa ficaram em silêncio enquanto meus filhos despejavam acusações sobre mim, acusando-me de coisas que eu nunca havia feito. Eu não fazia ideia de onde eles estavam tirando essas informações erradas, mas era evidente que acreditavam em quem quer que tivesse dito aquilo. Eu implorei que me dissessem quem havia falado essas coisas, mas eles se recusaram. Lembro-me de um deles gritando: "Como pôde fazer isso? Nós te admirávamos. Como pôde ser tão cruel?" Foi uma cena terrível. A festa praticamente acabou ali. Meus filhos expressaram seu ódio por mim e acreditavam que eu era uma pessoa manipuladora, enquanto eu não tinha a menor ideia do porquê. Meus pais tentaram intervir, mas meus filhos declararam que estavam chocados com meu comportamento e que não queriam mais nada comigo. Eles disseram que não queriam se associar a alguém como eu e que o melhor seria cortar completamente o contato. Eu fiquei devastada e completamente perdida. Meus próprios filhos, que sempre foram meus maiores apoiadores, agora me desprezavam e eu não entendia o motivo. Nas semanas seguintes, tentei desesperadamente entrar em contato com eles, mas fui totalmente ignorada. Nada do que eu dizia ou fazia surtia efeito. Em certo momento, cheguei a ir até as casas deles para tentar conversar, mas eles chamaram a segurança do prédio e me fizeram ser escoltada para fora. Eu estava arrasada e caí em uma profunda tristeza. Suspeitei que Curtis pudesse estar envolvido, então o confrontei, mas ele negou qualquer envolvimento, alegando que eu estava imaginando coisas. Para piorar ainda mais, Albert e eu terminamos nosso relacionamento. Ele disse que sua ex-esposa estava tentando uma reconciliação e que ele não queria estar com alguém tão emocionalmente instável como eu, especialmente enquanto ele mesmo lidava com seus próprios problemas. Parecia que tudo pelo que eu havia trabalhado tanto estava desmoronando. Meus filhos, meu relacionamento, tudo. A única coisa que me restava era minha empresa, então dediquei toda a minha energia a ela. Eu não sabia como minha vida havia tomado um rumo tão desastroso, mas já havia superado adversidades antes e estava determinada a fazer isso de novo. Em poucos meses consegui aumentar significativamente minha produção e logo recebi ofertas para melhores oportunidades em outro estado. Eu não tinha mais nada a perder, então decidi arriscar e me mudar.
Seria um novo começo em um lugar diferente, e isso também beneficiaria muito meu negócio. Com a ajuda dos meus pais, me mudei e me dediquei completamente ao trabalho. Por mais de um ano, meus filhos não entraram em contato comigo, mas eu não perdi a esperança. Tentei procurá-los, mas eles haviam me bloqueado em todas as plataformas. Então, alguns meses depois, Albert veio me visitar. Ele disse que havia sido tolo ao pensar em me deixar justamente quando eu mais precisava dele, que ainda me amava e que não parava de pensar em mim. Ele pediu desculpas, declarou seu amor e prometeu que sempre me apoiaria. Eu o aceitei de volta e começamos a viver juntos novamente. Talvez tenha sido porque eu me sentia tão sozinha e desamparada, mas a presença dele me confortou. E foi assim que as coisas permaneceram nos últimos 9 anos. Albert e eu ainda somos um casal. Não nos casamos porque não vejo necessidade. Albert tem sido um parceiro maravilhoso e, tirando aquela breve separação, nosso relacionamento tem sido estável. Minha empresa se tornou incrivelmente bem-sucedida. No entanto, eu não tive absolutamente nenhum contato com meus filhos até uma semana atrás, quando meu mundo desabou. Fiona me ligou. Ela parecia arrasada e me contou que Curtis havia falecido e, antes de morrer, revelou toda a verdade para eles. Meu coração afundou. Ela disse que 9 anos atrás, alguém havia contado a ela e a Loie que eu havia sido infiel e interesseira. Disseram que eu havia traído Curtis inúmeras vezes durante nosso casamento e que eu havia sido desleal desde o começo. Também disseram que eu só estava com ele por causa do dinheiro e que durante o divórcio eu peguei todos os bens dele para investir na minha empresa. Meus filhos foram apresentados a documentos falsificados e outras supostas provas. Disseram a eles que eu não tinha moral nem ética, que só me importava com dinheiro e com o que as pessoas poderiam fazer por mim. Fui descrita como uma mulher implacável, que explorava as pessoas até não sobrar mais nada e depois as abandonava. Disseram ainda que eu era uma manipuladora habilidosa que fingia ser inofensiva. Essa pessoa alertou meus filhos que eventualmente eu também os arruinaria e aconselhou que cortassem todos os laços comigo para sempre. Eu fiquei incrédula. Quando perguntei a Fiona quem havia contado tudo isso a eles, sua resposta me deixou fisicamente mal. Ela disse que foi Albert. Achei que só podia ser algum tipo de brincadeira cruel, mas Fiona continuou. Ela explicou que Albert havia se encontrado com eles, revelado todas essas informações e até lhes mostrado esses documentos falsificados. Ele alegou que eu havia confessado tudo isso a ele e que ele não suportava o fato de eu ser uma pessoa tão horrível, dizendo que estava planejando terminar nosso relacionamento. Mas, segundo ele, não poderia fazer isso sem expor minha verdadeira natureza aos meus filhos. Eles acreditaram em tudo que ele disse, o que explicava o comportamento frio deles comigo e depois, a explosão de raiva na festa. Depois disso, eles confrontaram Curtis sobre essas acusações. No início ele negou tudo para proteger minha reputação, mas eventualmente confirmou que eu era uma pessoa promíscua e manipuladora. Isso validou os piores temores dos meus filhos e os levou a prometer que nunca mais teriam nada a ver comigo. Por quase uma década, eles acreditaram que eu era um monstro. Mas na semana passada, quando Curtis, que estava doente há algum tempo, piorou, ele confessou tudo. Ele revelou que Albert era amigo dele e que ele havia pago Albert para fingir que estava apaixonado por mim, conquistar minha confiança e depois destruir completamente minha vida, mentindo para meus filhos e afastando-os de mim. Curtis admitiu que todos os documentos eram falsos e que eu nunca havia feito nada do que fui acusada. Depois que Albert concluiu a tarefa, Curtis o pagou e ele terminou nosso relacionamento. Esse era o plano desde o início. No leito de morte, Curtis confessou que queria se vingar após o divórcio, porque apesar de ter cuidado tão bem de mim durante nosso casamento, eu ainda não estava satisfeita. Ele queria que eu sentisse a mesma dor que ele havia sentido e por isso, planejou esse esquema elaborado. Lembro-me da voz de Fiona ao telefone, embargada de tanto chorar. Ela disse, ele disse que queria que você sofresse, mãe. Naquele momento tudo parecia irreal. Desliguei o telefone me sentindo entorpecida. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. A pior parte é que Albert e eu ainda estávamos juntos, e ele nunca mencionou nada disso para mim durante esses 9 anos. Durante 9 anos, eu estive vivendo com um homem que me traiu e destruiu minha vida. Eu não sabia o que fazer, então arrumei uma mala, peguei um voo para a casa da minha mãe e contei tudo a ela. Já se passaram 2 dias e eu ainda estou tentando processar tudo isso. Albert tem tentado me ligar, mas eu bloqueei o número dele. Amanhã vou me encontrar com meus filhos e não faço ideia do que esperar. Como eu sequer começo a lidar com tudo isso? Sinto-me completamente perdida. Em um momento me sinto anestesiada e no outro só quero gritar para o mundo. Atualização 1. Tem sido muito para processar. Eu não imaginava que tantas pessoas viriam minha história. Eu só estava tentando desabafar, mas recebi tantas mensagens e comentários. Ainda estou tentando ler todos, mas sou grata por toda a gentileza que recebi. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando por uma atualização, e sinto muito por ter demorado tanto. Já se passou mais de um mês, e minha vida tem parecido um verdadeiro desastre.
Simplesmente não tive energia para escrever antes, mas agora tenho algo para compartilhar. Mesmo depois desse tempo, ainda estou lutando para lidar com o que aconteceu. Às vezes parece que nada disso é real. Imagino que tudo seja apenas um pesadelo e que quando eu acordar, tudo estará de volta ao normal. Minha mãe tem sido minha principal fonte de apoio. Então sim, finalmente me encontrei com Fiona e Louie, depois de quase 10 anos sem contato. Dizer que foi emocionante é pouco. Eles me abraçaram e ficamos ali sentados, sem dizer uma palavra por um longo tempo, apenas absorvendo o momento. Eles me disseram que estavam profundamente arrependidos por tudo, por como me trataram de forma tão cruel todos esses anos. Disseram que deveriam ter confiado em mim e não acreditado tão facilmente em Albert, e que desejavam poder desfazer tudo isso. Eles pareciam sinceramente arrependidos e foi de partir o coração. Eu entendo como é fácil ser manipulado por alguém que você ama, vivi isso praticamente minha vida inteira. Não guardo rancor dos meus filhos, mas ainda assim dói saber que eles acreditaram mais em Albert e Curtis do que em mim, sem sequer ouvir o meu lado da história. Também descobri mais sobre Curtis. Ele estava lutando contra um câncer havia mais de 2 anos e no fim, perdeu a batalha. Ele só confessou a verdade aos nossos filhos porque queria morrer sem culpa. Curtis foi meu marido por 2 décadas, mas eu não sinto tristeza pela sua morte. Lembro que quando Fiona me contou sobre ele, pensei comigo mesma, esse homem sempre fugindo. Mesmo na morte, ele evitou o confronto. Ele nem teve coragem de me olhar nos olhos, nem mesmo em seu leito de morte. Quanto a Albert, tudo o que sinto é uma profunda traição e dor. Meus filhos não tinham ideia de que Albert e eu ainda estávamos juntos, e quando ele se encontrou com eles, me retratou como uma mulher perigosa e afirmou que estava planejando me deixar, o que ele realmente fez por alguns meses. Mas por que ele voltou e ficou comigo por tanto tempo? O acordo que ele tinha com Curtis era que após receber o pagamento, ele deveria terminar comigo. Eu tenho tantas perguntas sem resposta, mas estou apavorada com as respostas, porque não sei se consigo lidar com mais dor. Albert tem tentado entrar em contato. Sei que ele está na mesma cidade e tem ido quase todos os dias até a casa da minha mãe para tentar falar comigo, mas eu mal consigo sequer olhar para ele. Eu só quero que ele desapareça e me deixe em paz. Ao mesmo tempo, eu preciso desesperadamente de uma explicação. Como ele pôde dizer que me amava enquanto me traía tão profundamente? Estou extremamente frustrada, mas finalmente concordei em me encontrar com ele daqui a alguns dias. Contarei como foi. Atualização 2. Eu encontrei com Albert. Foi terrível. Ele parecia péssimo, como se não tivesse dormido por semanas. No instante em que o vi, simplesmente desabei. Tudo desabou sobre mim. O homem que eu amava havia me traído de uma maneira mais profunda do que qualquer outra pessoa. Ele se ajoelhou e implorou por perdão. Disse que só fez o que Curtis pediu por causa do dinheiro. Ele afirmou que não havia planejado nada além disso. Contou que recentemente havia passado por um divórcio e perdido tudo, e Curtis lhe ofereceu uma quantia substancial de dinheiro. Mas ele insistiu que não esperava se apaixonar por mim. Ele disse que percebeu quase imediatamente que o que estava fazendo estava errado, que viu que eu era uma pessoa bondosa e genuína. Ele afirmou que tentou voltar atrás, mas Curtis o ameaçou, dizendo que o machucaria caso ele revelasse a verdade, pois Curtis era um homem perigoso. Então ele ficou quieto e seguiu com o plano. Após cumprir sua parte, ele me deixou, mas afirmou que havia se apaixonado por mim e estava consumido pela culpa por ter arruinado minha vida. Quando soube que eu tinha me mudado e que meus filhos não estavam mais falando comigo, decidiu voltar à minha vida e secretamente reatar nosso relacionamento. Nem meus filhos nem Curtis sabiam que estávamos juntos novamente. Ele disse que ao longo dos últimos 9 anos, muitas vezes quis confessar tudo, mas sabia que eu o deixaria se o fizesse. Ele sentia uma enorme culpa, mas o amor que sentia por mim era tão forte que manteve o segredo e se arrepende profundamente disso. Então, ele teve a audácia de me implorar pelo meu perdão e para que eu o aceitasse de volta. Disse que agora, com a verdade revelada, finalmente poderíamos ficar juntos honestamente e começar do zero. Eu não consigo acreditar que ele sugeriu isso, depois de tudo. Com tudo que eu tinha passado, bati a porta na cara dele. Ele teve a audácia de me olhar nos olhos e dizer: eu fiz isso por nós, para que pudéssemos ficar juntos, livres da sombra de Curtis. Eu queria gritar: não acho que nunca mais vou ser capaz de confiar em alguém o suficiente para amar novamente. Todos que eu amei acabaram me machucando e me destruindo. Talvez algum dia eu consiga confrontar Albert e dizer exatamente o que eu sinto, mas por agora, tudo o que eu quero é paz. Eu só quero apagar toda essa experiência da minha memória. A vida parece incrivelmente injusta, e estou fazendo terapia, mas nem isso tem me ajudado muito. Eu espero que as coisas melhorem, mas agora, me sinto completamente perdida.